Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Professor William História. Desejo que todos estejam bem, em paz, com saúde e em segurança. Continuem seguindo as orientações das autoridades de saúde, utilizando máscara em lugares públicos, pessoal, fazendo a higienização das mãos, fazendo o distanciamento social, que possamos passar essa situação da melhor forma possível. Certo, pessoal? Dito isso, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre o primeiro reinado. Nós estamos estudando o primeiro reinado. Dom Pedro I realizou a independência, começou a governar o país, muitos problemas, várias pessoas questionando a sua autoridade. Ele era muito enérgico, duro, autoritário. E o que nós vamos estudar hoje? Nós vamos estudar hoje mais um desses conflitos. Mais um desses conflitos. E nesse conflito, o que nós temos aqui? O que nós temos aqui? Nós vamos estudar a Guerra da Cisplatina. Iremos estudar hoje a Guerra da Cisplatina. Olha lá, Guerra da Cisplatina, certo? Essa é a atividade que vai estar disponível para vocês. Né? Na Guerra da Cisplatina, o principal fator que nós iremos ver é a questão da rivalidade, pessoal. Rivalidade, certo? A rivalidade entre Brasil e Argentina. Ah, professor, isso aí é papo de futebol? Tá vendo? Assim como a história está presente no nosso dia a dia. A rivalidade entre Brasil e Argentina começa pela disputa de um lugar chamado Cisplatina, certo? Que hoje é o atual Uruguai. Nesse lugar, o que acontecia? Havia riqueza de ouro e prata. Então, havia uma disputa muito grande entre o Brasil e a Argentina. Por quê? Porque o Uruguai faz fronteira com esses dois países. Aí é que começam as brigas, né? As disputas, a rivalidade entre os dois. Então, é isso que nós iremos fazer nessa atividade, né? É isso que nós iremos fazer nessa atividade. Ó, nós iremos estudar a Guerra da Cisplatina, certo? Aí vai ter um texto aqui para vocês lerem, ó. Um texto para vocês lerem. A Guerra da Cisplatina foi um confronto armado ocorrido entre 1825 e 1828, envolvendo o Império do Brasil, as Províncias Unidas do Rio da Prata, atual Argentina, e os habitantes da província da Cisplatina, atual Uruguai. Então, quais eram os países envolvidos nessa briga, nessa disputa, nessa rivalidade, nesse conflito, pessoal? Brasil, Argentina e Uruguai eram os três países envolvidos na Guerra da Cisplatina. Brasil, Argentina e Uruguai. Os três países, certo? Eram os países envolvidos nesse conflito, certo? A consequência da Guerra da Cisplatina. A consequência foi o quê? Foi aumentar a insatisfação popular com Dom Pedro, né? Essa é a consequência, olha lá, ó, aumentar a insatisfação popular com o governo de Dom Pedro. Por quê, pessoal? Uma guerra custa caro. Uma guerra, pessoas morrem. Uma guerra custa dinheiro, né? Então, por isso, aumentou a insatisfação das pessoas com Dom Pedro. Dom Pedro já era autoritário, já era enérgico, já era, né? Impunha muitas coisas. E agora, ainda se envolvia em guerras, as pessoas morriam e ainda depois ainda tinha o gasto com essa guerra. O gasto de dinheiro que as pessoas tinham que pagar, certo? Na realidade, a guerra era impopular desde o início, pois para muitos brasileiros representava o aumento de impostos para o financiamento de mais um conflito, de mais uma guerra, pessoal. Então, é isso que aconteceu, certo? Então, países envolvidos na Guerra da Cisplatina: Brasil, Uruguai e Argentina, certo? Aí aqui eu coloquei um vídeo para vocês verem, ó. Tem um vídeo, né? Um vídeo para vocês assistirem, né? A gente vai dar uma olhadinha lá daqui a pouco. E aqui, ó, tem algumas imagens para ilustrar justamente isso, pessoal. Olha, a rivalidade entre Argentina e Brasil, entre Brasil e Argentina.
Essa rivalidade é muito falada no futebol, né? Olha lá, ó, aqui nós temos um exemplo disso. Ó, quem que está aqui? Maradona e Pelé. Quem é o melhor de todos os tempos? Maradona é um jogador argentino, muito famoso, né? E Pelé é o nosso jogador mais famoso, né? Então, por isso, a rivalidade, tá vendo? Aqui, novamente, a mesma coisa, lá, ó. Mesma coisa. Ó, Brasil, Neymar, né? Messi e Argentina. A rivalidade entre Brasil e Argentina, tá vendo? A rivalidade histórica daquela guerra que aconteceu, transportada para o futebol hoje em dia, tá vendo? Né? Transportada para o futebol. Aqui é a mesma situação, ó. É dia de Brasil e Argentina, ou seja, é dia de jogo do Brasil e Argentina. Então, essa rivalidade presente, tá vendo? Aquela ideia, aquela emoção, aquele sentimento de rivalidade, de disputa entre os dois, transportado para o futebol. Aí eu vou pegar aqui, nós vamos pegar e nós vamos fazer uma atividade, né? Vamos responder uma questão. Olá, alunos. Nesta aula estudamos sobre a Guerra da Cisplatina. Por gentileza, escrevam no caderno qual foram os países que estavam envolvidos na Guerra da Cisplatina. A resposta da pergunta está no texto. Então a pergunta é quais foram os países que estavam envolvidos na Guerra da Cisplatina? A resposta está no texto, certo, pessoal? Então é isso. Agradeço a todos. Vamos dar uma olhadinha lá no vídeo lá. Vamos dar uma olhadinha. Então, a nossa aula, ela vai ser sobre isso aqui, ó. A rivalidade entre Brasil e Argentina, certo? Quem é o melhor? Pelé ou Maradona? Messi ou Neymar? Tá vendo? Essa realidade histórica, esse conflito histórico entre Brasil e Argentina, ele tem a ver lá com essa guerra, com a Guerra da Cisplatina, certo? Que foi essa disputa pelo território lá, onde é que tinha ouro e prata. Por isso, tanto interesse naquele território, pessoal. Tá vendo? Aí aqui é o vídeo que está disponível para vocês lá assistirem. Brasil e Argentina. Sempre que tem jogo de Brasil versus Argentina, é aquela provocação e aquela rivalidade. Mas os dois países se odeiam. Por que isso acontece? Bom, vamos tentar explicar. Tudo começou com uma guerra entre Portugal e Espanha entre 1825 e 1828. Os dois países queriam o território onde hoje é o Uruguai. O Brasil e a Argentina acabaram se envolvendo na guerra de lados opostos. E depois... Certo, pessoal? Então, essa é a nossa atividade, tá vendo? Esse é o vídeo para vocês assistirem, né? Esse é o vídeo para vocês assistirem, né? E que conta de forma interessante o motivo da guerra, tá vendo? Um abraço, tudo de bom, até a nossa próxima atividade.